Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá, começando nossa live. Segunda-feira, nova semana. E é isso aí. Vão chegando, vão chegando. Vão chegando. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. De onde vem a sua comida? Você já se questionou sobre isso? De onde será que vem o alimento? O alimento está diretamente nos nossos supermercados, nos nossos mercados. De onde é que eles vêm? Seja muito bem-vinda, você que está chegando pela primeira vez, que não conhecia as nossas lives. Todos os dias, às 6h35, a gente tem live por aqui. Combinado? Então seja muito bem-vindo. Esse espaço é para você aprender, evoluir, crescer. Tem informações aí sobre nutrição com embasamento científico de uma forma prática, direta para você, ok? Então vamos lá, vamos começar. Começando a semana. A live não é extensa, então dá para você conferir do início ao fim. Então fica por aí. Se possível, chama alguém também para participar da nossa live. Só clicar no aviãozinho, clica no aviãozinho e envia para alguém, tá bem? Então vamos lá. Primeira pergunta é essa: de onde vem a tua comida? Você costuma se perguntar quando você está lá no mercado, quando você compra um alimento, você costuma perguntar ou questionar: da onde vem esse arroz? Da onde vem esse pão que eu comprei na padaria? Não é? Então não é muito comum a gente ter esse tipo de questionamento. Então, vamos hoje falar sobre isso. De onde vem o teu alimento? A gente sabe que existe uma rede integrada entre aquilo que a gente come, entre o meio ambiente, entre economia e entre saúde, tá? Então, está interligados esses 4 pontos quando a gente faz a escolha dos nossos alimentos. A gente sabe que as doenças crônicas, o que são doenças crônicas? São aquelas doenças que a pessoa convive, por um bom tempo. Que teoricamente, se você estabilizar, se você equilibrar, você consegue conviver com elas. Então, é diabetes, é hipertensão, obesidade, é o que a gente chama de doenças crônicas. E as doenças crônicas têm sido responsáveis por muito custo ao sistema de saúde pública, tá? Principalmente os dados que a gente mais tem é nos Estados Unidos. Inclusive tem um livro que eu estou lendo que só tem em inglês, mas que é muito bom, de um médico americano, que ele fala que os custos com saúde pública nos Estados Unidos, com doenças crônicas, podem chegar a 1,5 trilhões de dólares, o que vai passar os custos com saúde, com educação, com segurança. Então, a gente está falando de uma coisa que tem impacto. Quando você escolhe o teu alimento, tem impacto também no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, na nossa economia. Então é importante a gente trazer essa reflexão hoje, esse contexto da alimentação, além do ponto de vista saúde, certo? Então, vamos lá, vamos para o ciclo. O que é que está associado com isso? O que é que eu posso tirar aí como associação? Primeiro, quando você escolhe um alimento ultraprocessado, um alimento que você vai lá no supermercado e você compra, que ele é rico de conservante, aditivo, você não está só impossibilitando o teu corpo de ter os nutrientes adequados, você está alimentando uma indústria, ok?
ok? E essa indústria que a gente quer falar hoje por aqui também. Então, por isso que é importante ter essa consciência, por isso que é importante ter esse questionamento, de onde vem a minha comida, tá? E você pode dizer, ah, mas eu compro frutas, verduras. Da onde vem a tua fruta, a tua verdura? Vem daquele pequeno agricultor, daquela pessoa que a gente sabe que trabalha com isso, que vive da terra, ou vem de uma grande rede? Apesar que a gente sabe que apenas 15% ou menos do território mundial é destinado ao cultivo do que a gente fala de policultura, ou seja, do alimento para consumo humano em si, que é o arroz, o feijão, é a batata, o chuchu, entendeu? Esses alimentos que a gente consome. 60% é utilizado do nosso território para plantar basicamente três itens: soja, trigo e milho. Aí você pode estar perguntando, mas por que se produz tanto milho, trigo e soja? Com certeza as pessoas não consomem tanta soja assim, nem tanto pão assim, nem tanta farinha de trigo assim, e muito menos milho. Você já se perguntou sobre isso? Então, o consumo desses alimentos in natura, a população não consome tanto, por mais que a gente vê que a farinha de trigo não está só no pão, né? Tá no bolo, tá no biscoito, tá nos industrializados. Mas por que que tem tanto cultivo desses três itens? Vou lhe dizer por quê. Primeiro, produto industrializado usa esses itens como conservante, como espessante. Então, se você olhar a lista de ingredientes, um alimento que você nunca imaginou que ia ter soja, pode ter soja. Um dia desse eu estava aqui em casa e alguém passou pela porta da minha casa, não sei se falando no telefone, não sei se falando com outra pessoa, mas eu achei interessantíssimo o que ele estava falando. Que ele foi comprar milho de pipoca, sabe aquele pacotinho de milho? E quando ele foi ver, tinha soja na composição. Ele disse, puta merda, como é que no milho, um pacote de milho tem soja? Eu achei fantástico o questionamento dele. Eu disse, possivelmente essa pessoa que está passando na porta da minha casa, ou é vegano, ou é vegetariano, é alguém que é bem ligado da onde vem o alimento. É uma pessoa que está atenta a rótulo, está atento, está questionando. E é isso mesmo, muito alimento que você... Lecitina de soja, veja esse nome, você vai achar em um monte de produto industrializado. Você também pode encontrar até onde você não imagina que qual que você espera com um pacote de milho para fazer sua pipoca, que tenha só milho. E olha que a gente nem está chegando, já já a gente chega no ponto de semente, né? Já já a gente chega lá. Então, produto industrializado utiliza muito esses hambúrgueres, sabe? Essa carne de hambúrguer. Você vai encontrar muita soja, lecitina de soja. Você vai encontrar biscoito com soja. Você vai encontrar, o que mais precisa? Tanto produto. Você vai encontrar a soja que você nem imaginava. Você também vai encontrar o milho, não só o milho lá com você visualizando, mas na composição desse alimento. Um dos exemplos clássicos é o xarope de milho. Xarope de milho é um açúcar que a indústria usa, super danoso para nós, porque ele é um açúcar que causa impacto na nossa resistência à insulina, causa resistência à insulina, promove, favorece. Então, quando você vê lá xarope de milho, tá onde? Tá no refrigerante, tá em produtos também industrializados, ultraprocessados. Então, por que que se tem tanto produção de milho, soja e trigo? Por causa desses itens na indústria, né, de processamento, e são itens
que acaba barateando esse produto. Então, as indústrias, eu achei muito legal uma frase que tem nesse livro que eu estou lendo, que ele fala o seguinte: a indústria de alimento não está preocupada com a saúde. E a indústria da saúde não está preocupada com a cura. Olha que fantástico. E é uma verdade, a gente vê dois extremos. Então, a indústria de alimentos não está preocupada com a qualidade desse alimento, se ele é nutritivo, se ele vai ter um impacto positivo no seu corpo. Então, primeiro ponto é isso, os produtos ultraprocessados, tá? Segundo ponto é o quê? Esses itens são a base para a alimentação dos animais. Então, gado, frango, o que é que eles consomem? Ração. E de onde vem essa ração? Soja, milho. Então, 60% do nosso território mundial, tá, é destinado a cultivo desses 3 itens. Do que a gente está falando? Está falando de monocultura, está falando de utilizar a terra para somente esses 3 itens, tá? E aí chega a questão também da criação dos animais. Então, é a grande questão hoje dos veganos e até dos vegetarianos, claro, que eles questionam esse consumo excessivo também de proteína animal, o impacto que isso causa no meio ambiente. Então, vamos lá, vamos ir a fundo. Quais são os impactos quando você consome muito ultraprocessado ou quando você consome muita proteína animal? Você está favorecendo a produção desses 3 itens, soja, milho e trigo. Favorecendo isso, quais são os impactos no ambiente? Vamos lá. Solo. Você acaba, quanto mais você promove um cultivo dessas espécies, está associado com o quê? Com o uso de agrotóxicos, então, pesticidas, herbicidas, um solo cada vez mais pobre, porque você acaba tanto utilizando esses agrotóxicos que vai desgastando esse solo, com o tempo esse solo ele passa a ser infértil, ou seja, ele não tem mais nutriente, e aí o que acontece? Passa a ser um deserto. Então, por isso, o grande questionamento das pessoas veganas e vegetarianas é o impacto desse alimento, da proteína animal, no meio ambiente como um todo. Então, tem esse solo e tem também a questão das vacas produzir CO2, né? Os gases, as fezes desses animais produzir CO2, que é o gás que está associado com o efeito estufa. Entenderam? Tá dando para entender, gente, essa ligação? Então, quando você favorece essa monocultura, você favorece todo um sistema. E vamos lá, a gente sabe que a indústria de herbicida, de pesticida, são aí associados também com a produção de semente. Então, a semente para plantar soja, trigo e milho vem da mesma empresa ou as mesmas empresas que produzem pesticidas e herbicidas. E são empresas milionárias, trilionárias, são empresas que estão preocupadas com uma coisa, com o lucro. Então, outro ponto também que se questiona é a questão do uso dessas sementes, que são sementes controladas por essas empresas. E para o agricultor ter acesso, ele tem que comprar a semente dessas empresas. Então, a gente está falando de uma cultura pobre também do ponto de vista de variedade. Então, antigamente você tinha vários tipos de milho. Então, não era só um milho. Você tinha milho. Peru é um grande exemplo disso. Você vê milho de tudo que é forma. Milho roxo, milho amarelo, ou seja, uma diversidade. Por que é importante a diversidade? Primeiro, a gente vai falar do ponto de vista
da nutrição. Quando a gente fala de variedade, a gente está falando em maior aporte de nutrientes. Então, o indivíduo, quando tem uma semente, quando tem acesso a um alimento de uma semente com variedade, ela também vai ter maior aporte de nutrientes. Também tem um solo. Gente, se o solo está saudável, esse nutriente vai para o alimento, vai para a planta e a gente consome esse alimento. Então, cada vez mais a gente está consumindo alimentos cheios de agrotóxicos, cheios de pesticida, um solo cada vez mais pobre, que não passa esses nutrientes adequados para a planta e, consequentemente, a gente não consome um alimento nutritivo. Então, o que é que você está falando, Nutri? Eu estou falando que é importante a gente ter esse olhar, é importante a gente ter essa consciência de onde vem o nosso alimento, tá? Então, quando você vai lá no supermercado e você compra um nuggets, uma pizza congelada, um macarrão instantâneo, você não está só prejudicando a sua saúde, você está prejudicando todo esse sistema, você está prejudicando o meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, não é essa coisa que todo mundo idealiza, que não existe. A gente já sente os impactos do meio ambiente, né? A gente já sente a questão das mudanças climáticas, o verão cada vez mais quente. A gente vê também o impacto de terremotos, enfim, do desequilíbrio também do nível do mar. Então, a gente já vê os impactos desse sistema alimentar que a gente contribui, que a gente investe. Então, por que é importante a gente saber de onde vem o nosso alimento? Deu para entender? Deu para compreender? E outra coisa também que é importante é a gente saber o estrago ou o dano que os trabalhadores rurais que trabalham com esses pesticidas, com esses herbicidas, têm na sua saúde. A maioria deles, essas substâncias, gente, são neurotóxicas, tá? Então, esses agrotóxicos, a pessoa que está ali manuseando constantemente esse tipo de produto, ela acaba desenvolvendo patologias e acaba também sendo atingida pelo sistema. Então, vejam que é todo um ciclo. A gente está falando de terra, está falando de... A gente não falou também da questão dos rios. Então, quando a gente maltrata esse solo, desgasta esse solo, os lençóis, né? Que são os lençóis freáticos, também acabam sendo danificados. E aí o que acontece? Acaba também danificando os rios, a água doce, que é tão importante para a gente. Já pensou não ter água, não ter acesso à água tratável, né? Água doce? Então é outro impacto também. Isso a gente não está nem falando da questão do mar, né? Que é outro ponto também. A coleta desenfreada de peixes, né? A questão do mar em si, a gente não está abordando aqui, a gente está abordando mais a questão do produto industrializado com impacto na nossa saúde, no meio ambiente, e também a gente está falando da questão da produção destinada à produção animal, tá? Então, eu quero gerar em vocês essa informação e esse questionamento. Então, o que é que eu posso fazer, Nutri? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Porque, consequentemente, você escolhendo um alimento de boa qualidade, um alimento nutritivo, você vai estar favorecendo a você, favorecendo a sua saúde, favorecendo a sua família e favorecendo a sua cidade, o seu país, o mundo, causando impacto no mundo, porque tudo passa a partir da cultura alimentar. Então, se a gente modifica o nosso consumo, a indústria vai ter que se adaptar, a indústria vai ter que modificar. Então, não é à toa
que a gente vê uma leve mudança, mas a gente observa nas indústrias do ponto de vista do público vegano e vegetariano. Por quê? Porque está crescendo o número de consumidores. Então, por isso que cada vez mais a gente vê carne vegana, né? Carne vegetal, produtos destinados a esse público. Muito cuidado para, né? Não estou dizendo que você tem que se tornar vegana, que tem que se tornar vegetariana, não. Eu estou falando que você deve fazer escolhas alimentares conscientes. Então, procura ver, procura comprar frutas, verduras na feira, daquele, sabe aquele agricultorzinho que você sabe que ele vive daquilo, que ele tem um sítio, que ele produz. Então, quanto mais você conseguir estar próximo dessa pessoa que produz, favorecer essa pessoa, melhor. Melhor para ele, que ele vai ter um meio de subsistência, vai ter condição financeira. Melhor para a gente que vai ter um produto de melhor qualidade, porque quanto mais o local, quanto mais esse solo for nutritivo, mais o alimento vai ser nutritivo, ok? Então, isso tem um impacto na nossa saúde. E aí, deu para entender o nosso bate-papo de hoje? Foi claro? Me deem um feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito, muito, muito que gerem reflexão em vocês. Existem alguns documentários muito bons que falam sobre esse tema, que podem também lhe ajudar a abrir, né, a visão sobre essa questão do impacto das nossas escolhas no meio ambiente. Eu não falei aqui da questão dos agrotóxicos na nossa saúde, mas a gente já sabe que o uso de agrotóxicos está associado com alterações hormonais, então, principalmente na glândula tireoide, está associado com taxas de infertilidade. Então, principalmente homens e mulheres, não é só mulher, homens e mulheres. Então, neurotóxicos também, a gente já sabe que o contato com essas substâncias favorece isso. A gente falou, acho que foi ontem, do trigo, né, glicosado, que bloqueia a amilase, ou seja, um trigo que tem agrotóxico e bloqueia enzimas amilase, ou seja, dificulta a digestão. Então, nós vemos aí cada vez mais um alimento modificado, um alimento cheio de agrotóxicos, um alimento pobre do ponto de vista nutricional. Quem é que está se favorecendo com isso? A indústria desses alimentos. Então, vamos gerar essa reflexão, já são 7 horas, passou rápido. Então, vamos gerar essa reflexão, esse questionamento. De onde vem a sua comida, tá? Então, vamos ter consciência na hora das nossas escolhas, porque é uma questão que vai muito além do nosso umbigo, né? Vai muito além de nós. E cada vez mais tem um impacto na saúde e tem um impacto no custo, porque a partir do momento que a gente tem um reflexo, a partir do momento que mais pessoas desenvolvem diabetes, hiperglicemia, né, também, ou resistência à insulina, cada vez que mais pessoas têm doenças cardiovasculares, cada vez que pessoas têm pressão alta, a gente vai custear isso, a gente vai bancar o sistema público de saúde. Por mais que você diga, eu tenho plano de saúde, beleza, eu também tenho, mas a gente paga imposto, e se a gente paga imposto, a gente está favorecendo esse custo, porque quanto maior a demanda de patologias, de doença, mais o Estado vai procurar tratar, entre aspas, essas pessoas. Então, mais a gente vai gastar com saúde. Já pensou se as pessoas tivessem uma qualidade de vida, de fato, tivessem menos patologias? Quanto que a gente ia gastar
menos com saúde pública e poder investir em outros setores, segurança, educação, que é um item que a gente precisa bastante. Então, não estou dizendo que não deve investir em saúde, mas cada vez mais esse sistema público com obesos, com crianças com diabetes, cada vez mais a gente está vendo os números crescerem. E de onde que vai sair o dinheiro para isso? Do seu, do meu, do nosso bolso, tá? Porque é assim que funciona, é assim que é o sistema. Então, quanto mais a gente contribuir com um sistema saudável em todos os aspectos, melhor para a gente, tá? Melhor para nossa família, melhor para nossa cidade. Então, por isso que a saúde é fundamental. E sem saúde, a gente não trabalha. Então, a gente está falando de doenças, mas existem muitos afastamentos. Pessoas incapacitadas de fazer o serviço delas. E aí a gente vai para onde? Previdência. E quem é que mantém a previdência? Os nossos impostos. Então, pessoas que estão afastadas por diversas patologias, desde amputou um pé porque era diabético, amputou um dedo, está fazendo quimioterapia e por aí vai. Ou seja, tudo consequência de um estilo de vida nada saudável. Tá bem, gente? Beijão, falei. Amanhã a gente tá de volta. Eu amei esse bate-papo. Tava realmente querendo compartilhar sobre isso e gerar em vocês esse questionamento. Então, beijo. Amanhã, 6h35, a gente tá de volta com a nossa live. Combinado? Se programe, chegue cedo, porque 6h35, 6h36 no máximo, 2 ou 3 minutos de tolerância, a gente está começando. Então, fique atento, bota um alarmezinho para acordar, para aprender, tá? Um bom dia para você, para sua família. Seja um dia aí de muita saúde e muita paz, tá? Uma boa semana para todos nós. Muito obrigada a todos que entraram, que participaram. Estão por aqui sempre, tá? Vocês são demais. Beijo. Tchau, tchau.